Bom, pessoal do primeiro ano, hoje aqui vamos ser mais direto, tá certo? Esse assunto aqui tá no livro de vocês, tá bom? Tá lá na página 58, tá certo? Movimento uniforme, uniformemente variado. E o nosso foco aqui é isso aqui, ó, funções horárias, tá certo? Velocidade e função do tempo. Então é o seguinte, nós sabemos que a aceleração, certo? Aceleração, que a gente já tinha visto aqui antes, lá no começo, lá em abril e março. Aceleração é o que? Velocidade dividido pelo tempo, ou seja, a variação da velocidade pela variação do tempo, certo? Lógico, a gente sabe que esse ΔV é final menos inicial, tá certo? E o ΔT é final menos inicial. Vamos considerar o tempo inicial igual a zero? Então, o que sobra, e a gente reajustando, nós vamos ter essa equação aqui, que é a equação horária da velocidade, tá certo? Então, você tem velocidade final, velocidade inicial, a aceleração e o tempo, tá certo? E antes da gente ir para um exemplo aqui, porque isso aqui é basicamente igual àquele último assunto que a gente viu, só que em vez de ser espaço final, espaço inicial é velocidade. A gente precisa só focar num detalhe aqui, ó, que é o seguinte. A velocidade e a aceleração elas vão aparecer ora positivo, ora negativo. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, se você imagine o seguinte, ó, você tem uma reta, tá certo? Vamos imaginar, nós temos uma reta, tá certo? E esse sentido aqui, eu vou dizer que é o sentido positivo da trajetória e esse aqui é negativo, tá certo? Então, quando a velocidade ela está positiva, significa que ele está indo nessa direção. Tá certo? Velocidade positiva. Quando a velocidade está negativa, significa que ele está indo na outra direção. Tá certo? Velocidade negativa. E quando a aceleração ela é positiva, significa que o movimento é acelerado. O que quer dizer um movimento acelerado? Que a velocidade dele vai aumentando, tá certo? Então, no decorrer desse ponto para cá, se você tem, por exemplo, velocidade e aceleração positivo, eu vou chamar esse movimento de progressivo acelerado. Por quê? Porque o objeto ele está vindo nessa direção e está aumentando a sua velocidade com o tempo. Entendeu? Ele estava com 10, depois foi 20, 30. Ele foi aumentando a velocidade com o tempo. Agora, se ele está fazendo o seguinte, ele está indo nessa direção positiva, mas ele está diminuindo a velocidade, o que é que quer dizer? Ó, a aceleração, aliás, isso, está diminuindo a velocidade, então a aceleração é negativa, então o movimento vai ser o quê? Desacelerado, ou seja, é como se ele tivesse 30, só que aí ele foi para 20, 10 e depois zerou, tá certo? Ou seja, progressivo acelerado, ele vindo para cá e aumentando a velocidade. Progressivo desacelerado, ele está indo para cá, mas está diminuindo a velocidade. A mesma lógica é desse lado de cá, tá certo? Então, se ele está indo no sentido contrário, o movimento é retrógrado, velocidade negativa. Agora, se ele está indo no sentido contrário e está com a aceleração positiva, o que é que vai acontecer? Ele está aumentando a velocidade para cá, tá certo? Ele está em 10, 20, 30, está aumentando. Agora, eu vou dizer que esse movimento é retrógrado desacelerado, tá certo? Ou seja, e quando ele estiver indo para cá, mas a aceleração for negativa, ele vai ser o quê? Retrógrado acelerado. Professor, está muito confuso, está muito complicado isso aí, não estou entendendo não. Perceba, a coisa mais simples possível é isso aqui, ó. Quando os sinais são diferentes, ó, da velocidade da aceleração, o movimento é o quê? Desacelerado. Sinais diferentes, ó, movimento desacelerado, tá certo? Quando os sinais são iguais, o movimento é acelerado. Sinais iguais, acelerado, tá certo? Só isso. Quando for diferente,
Então, quando for igual é acelerada. Então, eu vou afirmar se ele é progressivo ou retrógrado olhando só o sinal da velocidade, tá bom? O exemplo aqui, ele vai mostrar isso aqui pra gente. Vamos para um exemplo aqui também do livro, bem rapidinho. Ó, o exemplo do livro é esse exemplo 3 aqui, tá certo? Ele vai dizer o seguinte, ó, uma pessoa se desloca com a velocidade que obedece. Velocidade 10 menos 2t, que é igual a... que está no sistema internacional. Então, essa equação aqui, 10 igual a... v é igual a 10 menos 2t, é a função horária da velocidade, tá certo? Aí ele vai fazer essas perguntas aqui. Então, a primeira pergunta é justamente a seguinte, ó, vamos pegar a equação aqui. v é igual a 10 menos 2t, tá certo? Que é a equação horária? Velocidade final, velocidade inicial, aceleração. Eu vou botar mais aqui, mas a gente sabe que esse sinal aqui vai dizer alguma coisa. Vezes t, tá certo? Qual é a pergunta do item A? A velocidade inicial. Quem é a velocidade inicial? Ora, velocidade inicial é o 10, ó, tá aqui, ó. Certo? Velocidade inicial é 10. O item A. No item B, ele vai perguntar, ó, quem é a aceleração? Ora, só por aqui eu sei, a aceleração vai ser quem? Menos 2. Ou seja, no item A, a velocidade é 10. Como está no sistema internacional, é metros por segundo. No item B, quem é a aceleração? Ora, é menos 2. Sistema internacional, metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Vamos lá. O item C, ele vai perguntar, ó, qual é a velocidade no instante 6 segundos. Então, nessa aqui, o que é que a gente vai fazer? Item C. Você pega a equação que é essa aqui, né? Onde tem t, que ele está afirmando que é 6 segundos, eu vou substituir para descobrir o valor da velocidade. Igual a gente fez lá com a equação do espaço, tá certo? Então aqui vai ficar assim, ó. Velocidade vai ser igual, repete o 10, o menos 2, e onde tem t, substitui por 6, é isso. Então velocidade vai ser igual 10 menos, faz a multiplicação primeiro, né? Que aqui vai dar 12. Velocidade, então, vai ser o quê? 10 menos 12, menos 2 metros por segundo. Tá certo? Esse aqui é o item C. Lá no item, vamos lá, o item D. O instante que a pessoa muda o sentido do movimento. Ora, como assim? Perceba. O que é mudar o sentido do movimento? É você chegar no espaço igual a zero. Ou velocidade igual a zero. Como assim? Ora, como é que você está andando em cima de uma linha? Se você está andando em cima de uma linha, por exemplo, que nessa aqui que a gente estava citando no começo. Se você está andando em cima de uma linha dessa, como é que eu vou conseguir voltar sem parar antes? Ou seja, ele tem que parar para depois voltar. Ou seja, a velocidade para ele parar tem que ser igual a zero. Tá certo? Então, ó, vou fazer a mesma coisa que a gente fez no item C. Então, vai ficar assim. Ó, velocidade, no caso, vai ser zero, que é onde eu vou substituir, é igual a 10 menos 2 vezes t. Tá certo? Aí, esse 2t vai passar para o outro lado, né? Naquele velho esquemazinho, vai ficar positivo. Esse 2 vai dividir o 10, dividido por 2. Então, t vai ficar igual a 5 segundos. Tá certo? Muito bem. Então, ó, perceba que a questão aqui está respondida, depois vocês dão uma olhada. Ela vai mostrar, quando ela pegou esses valores que nós fizemos aqui, ó, ela vai justamente montar essa tabelinha para a gente. Ó. Então, ó, quando o tempo é 5 segundos, ó, a velocidade é zero, aquele que a gente aplicou. Quando o t é igual a zero, que é a velocidade inicial, era 10, não é? Então, ó, tá aqui. Quando o tempo era 6 segundos, ó, o menos 2, nós encontramos aqui. Então, a questão ela pegou e formulou no item... ele vai e faz toda a tabelazinha com os outros valores só para montar essa tabelinha aqui para a gente ver, tá certo? E no final ele vai perguntar qual é, tá certo? Qual é a classificação do movimento no instante 4 segundos. É a mesma continha, certo?
só que usando o t aqui, ó. Aqui usamos o t igual a 6, né? Mas usando o t igual a 4, como é que ficaria? Bem rapidinho aqui, ó. O item E. Então vai ficar velocidade é igual a 10 menos 2 vezes 4. Então velocidade vai ser igual a 10 menos 2 vezes 4 é 8. Então velocidade igual a 2 metros por segundo. Então, ó, perceba o seguinte. A velocidade é positiva. A aceleração não é negativa toda a vida? Na equação? Toda a vida. Aí, a questão pergunta qual é o movimento. Aí você vem para essa tabelinha do começo. Ó. Se a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, qual é o movimento? Progressivo desacelerado, tá certo? Que é o movimento lá no item E, beleza? Então, pessoal, ó, o vídeo já está muito longo. Quem ficou com dúvida, reveja com mais calma isso aí. E a nossa atividade é justamente esta aqui, da página 59, tá certo? Vou deixar lá no grupo também bem direitinho quais são. É das questões de 5 a 8, tá certo? Beleza.